O meu nome é Fábio Ribeiro, sou pré-venda na Jamal Associados. O Webex de hoje será sobre como montar um cluster na WatchGuard. Quero agradecer a todos por terem disponibilizado um pouco do vosso tempo para escutar este Webex. O Webex de hoje será dividido em duas partes. Uma parte teórica, em que vos irei explicar o que é um Fire Cluster, porque devem montar um cluster, que tipos de cluster podem montar. Muitos de vocês que eu vejo que estão aqui a assistir hoje estão agora a começar a ver WatchGuard, estão agora a começar no mundo do WatchGuard. Alguns de vós também me têm feito algumas perguntas sobre Fire Cluster, como montar, como configurar, e o Webex de hoje vai um pouco de encontro a esses vossos pedidos, para assim de uma maneira mais geral tirar todas as dúvidas, para não estar a responder e-mail a e-mail. No entanto, caso tenham alguma dúvida mais específica, não hesitem, podem colocar as vossas questões ou dúvidas durante este Webex para fabio.ribeiro@jamal.com ou para o nosso e-mail de suporte@jamal.com e eu ou o meu colega iremos responder sobre dúvidas sobre o cluster. Como montar, também vos iremos, se assim desejarem, ajudar a montar um cluster. Estamos sempre disponíveis para vos ajudar. Sem mais demoras, vamos então começar. Deixem-me só confirmar, tudo bem. Quais são os pré-requisitos para montar um cluster? Portanto, para montar um cluster é, antes de mais, muito importante ter duas fireboxes com o mesmo modelo. Ou seja, se nós queremos montar um cluster com um cluster de uma T30, por exemplo, necessitamos de uma outra T30. Não pode ser montado um cluster com uma T30 ou uma T50, por exemplo. Tem que ser obrigatoriamente o mesmo modelo, tem que estar as duas fireboxes na mesma versão de firmware. É necessário que exista um switch em todas as interfaces que recebem tráfego. Eu já vos vou mostrar um diagrama uma arquitetura em que está isso bem retratado, em que vocês irão ver a colocação de uns switches, como colocar a estrutura física de um cluster para que tudo funcione corretamente. É necessário a colocação de mínimo de um cabo crossover para a interface de cluster, ou seja, aquela interface que irá ligar o membro 1 ao membro 2. Para o caso de um cluster ativo-passivo, é aconselhável a colocação de dois cabos, ou seja, de termos duas interfaces dedicadas em cada membro, para termos assim redundância. Não vá haver algum problema com o cabo ou com uma dessas interfaces, e assim temos a outra para poder garantir que tudo está a funcionar corretamente. Não querendo avançar muito mais sem vos explicar, aquilo era os pré-requisitos, mas alguns de vós deverão estar a perguntar, mas o que é isto então do cluster? O cluster, no fundo, é para vocês garantirem que a vossa rede não para, ou para vocês poderem fazer um traffic shape para poderem balancear a carga. O tipo de cluster mais usual é o cluster ativo-passivo, em que, caso o membro principal, o master, entre em failover, o backup master, ou neste caso o cluster 2, o membro 2 irá entrar em funcionamento, irá assumir as funções do membro 1. Portanto, e assim, caso exista alguma falha, seja a nível de software ou hardware, o membro 2 passa então a ser o cluster master e não existe qualquer perda na rede e não existe perda de produtividade, porque tudo volta a funcionar mesmo que algum membro falhe. Vou-vos dar agora uma explicação de algumas palavras usadas na montagem no cluster, que é essencialmente o que é um cluster member. Um cluster member é um dispositivo que faz parte de um cluster. Portanto, se temos um cluster entre uma T30 e outra T30,
uma AT30 será um membro. Portanto, um cluster terá membro 1, membro 2. Cluster Master. Cluster Master é aquele que faz a gestão dos outros membros do cluster, responde a pedidos de, por exemplo, o WatchGuard System Management, pedidos de SNMP, DHCP, ARP e Routing Protocols e IKEA. Backup Master. Backup Master sincroniza toda a informação necessária com o Cluster Master e em caso de failover do Cluster Master, o Backup Master assume as funções do Cluster Master. Eu já vos vou mostrar um pouco, já vos vou explicar um pouco mais isso à frente. Que tipo de clusters podemos nós montar na WatchGuard? Portanto, podemos montar um cluster ativo-passivo, muito usual, e um cluster ativo-ativo. Ou seja, as grandes diferenças é que o ativo-passivo, basicamente, nós temos uma Firebox em funcionamento pleno e a outra em backup. Caso essa Firebox que está em funcionamento pleno, a qual se chama Cluster Master, entra em failover, a Backup Master entra automaticamente em funcionamento e passa ela assim a receber todo o tráfego. Ou seja, no fundo, ativo-passivo serve para o caso de vocês terem uma redundância na vossa rede. Ou seja, caso um dispositivo de uma Firebox entre em mau funcionamento, falhe, temos outra Firebox que irá assumir as funcionalidades principais e assim a vossa rede nunca para. Outro tipo de montagem de cluster é um cluster ativo-ativo, ou seja, ambos os membros estão ativos, não existe nenhum em backup. No entanto, caso algum dos membros entre em failover, o outro membro irá assumir toda a resposta da rede, portanto irá ser ele passar a ser um cluster master e toda a rede dependerá dele. E ao mesmo tempo, outra possibilidade que é possível fazer num cluster ativo-ativo é o balanceamento de cargas, fazer o load sharing. Portanto, vocês agora imagino que se devem estar a perguntar, então porquê é que eu hei de montar um cluster ativo-passivo se um cluster ativo-ativo faz exatamente a mesma coisa e ainda tem a capacidade de fazer balanceamento de carga. Bem, a razão principal prende-se com as subscrições dos serviços. Portanto, serviços como Web Blocker, Spam Blocker, Gateway, Antivírus operam de uma forma diferente num cluster ativo-ativo e num cluster ativo-passivo. Para o caso do cluster ativo-ativo, é necessário que a subscrição destes serviços seja feita nas duas Fireboxes e em cada feature key. Quer isto dizer o quê? Que é necessário subscrever os serviços nas duas Fireboxes. Portanto, tanto o membro 1 como o membro 2 têm que ter os mesmos serviços ativos nas suas feature keys. No caso do cluster ativo-passivo, é simplesmente necessário que um dos membros tenha a subscrição desse serviço. Ou seja, na feature key do membro 1 tem toda a subscrição do Web Blocker, do Spam Blocker, do Gateway Antivírus e por aí fora. E o membro 2 simplesmente uma subscrição de cluster. Como não estão os dois em funcionamento em simultâneo, isto pode ser feito, ou seja, basta um deles ter então todos os serviços subscritos e caso esse membro entre em failover, passa então o backup master para o cluster master e ele assume essa feature key com todos esses serviços subscritos como a sua feature keys. Portanto, como não temos os dois, como não temos as duas Fireboxes a funcionar em simultâneo, a fazer balanceamento de carga, não necessitamos de ter a subscrição e não necessitamos de pagar a subscrição duas vezes desses mesmos serviços. E aqui é a grande diferença. Que eventos, isto também é uma pergunta muito típica, que é que eventos disputam um failover. Um failover pode ser disputado
caso a interface de monitorização não consiga enviar e receber tráfego. Ou seja, imaginemos o seguinte, imaginemos que temos um cluster entre duas T30s, existe um crossover que liga o membro 1 ao membro 2, ao membro 2 ao membro 1, e ele está constantemente a enviar tráfego para um para o outro para sincronizar as bases de dados e, essencialmente, para fazer um género de um heartbeat para garantir que tanto um como o outro estão ativos e estão, digamos, de boa saúde. Caso algum deles não receba ou não consiga enviar tráfego, portanto, no caso do backup do cluster master, não consiga receber ou enviar o tráfego, automaticamente é dado um failover e o backup master assume então a função de cluster master. Outra situação é caso seja detectado um problema de software ou hardware no cluster master, é dado um failover neste caso e, mais uma vez, o backup master passa então para o cluster master. Uma outra situação pode ser dado um failover de forma manual. Portanto, o administrador de IT, por exemplo, ou a pessoa que gera o cluster, pode, por algum motivo, desejar aplicar um failover ao cluster master para assim forçar a que o backup master se torne o cluster master. Pode ser por motivos de teste ou por um outro motivo que eu agora não estou a ver, que o administrador de IT ou a pessoa que gera pode achar conveniente efetuar a troca. Quando é dado um failover, o que acontece? Portanto, no fundo, é aquilo que eu já tenho estado a dizer desde o início deste EBEX. Portanto, automaticamente que é dado um failover, o backup master torna-se o cluster master. Portanto, é detectado um failover, seja, como eu vos disse, a nível software ou hardware, ou na comunicação entre os dois, ou um failover manual, o backup master assume as funcionalidades do backup do cluster master e passa então o backup master a ser o cluster master. Mais tarde, caso o cluster master, ou seja, caso o membro 1 que era antigamente o cluster master volte a ficar up, ou seja, volte a não estar em failover, depois será avaliado a saúde de um e de outro e será escolhido qual o melhor membro para ser o cluster master. Vou-vos agora demonstrar como deve ser configurado fisicamente um cluster. Portanto, aqui neste caso temos aqui duas fireboxes em cluster. Vocês irão ver que nas interfaces de external tem um switch e nas interfaces de trusted, ou seja, para conectar as interfaces de trusted, tem um switch. Depois, tanto o membro 1 como o membro 2 estão ligados com um crossover que eu já vos disse e no caso de ativo-passivo nós aconselhamos sempre a que sejam colocados dois cabos, ou seja, duas interfaces em cada uma delas dedicadas para o cluster, para caso alguma entre em failover, existe a outra. Isto é a forma correta de montar fisicamente um cluster. No entanto, existem outra hipótese que é, em vez de termos aqui, por exemplo, dois switches, em certos clientes vocês de certeza que vão encontrar clientes que têm um switch enorme com imensas portas e não faria sentido agora colocar lá outro switch só para fazer a gestão de um cluster. Portanto, o que pode ser feito é ligar todas as interfaces, ou seja, por exemplo, neste caso a external e a trusted a um só switch e definir dentro desse mesmo switch VLANs. E assim é como se nós tivéssemos tecnicamente dois switches quando no fundo só temos um. E assim poupa-nos imensos recursos e muitos dos vossos clientes que já têm um switch enorme com imensas portas podemos então aproveitar esse recurso sem ter então que agora pedir ao cliente que compre um novo switch. Um conselho que eu vos deixo é que tenham muita atenção a esta arquitetura, tenham muita atenção à montagem do cluster fisicamente, porque caso as coisas não estejam corretamente, vocês não irão ter o vosso cluster up, não irão ter o vosso cluster ativo e então
será depois complicado e irão ter que perder imenso tempo a ver onde está o erro e a tentar. Portanto, é muito importante. Uma das primeiras coisas que nós aconselhamos é que vocês montem fisicamente o cluster ou que tenham noção de como querem montado e depois vejam se está tudo correto. Tenham a 100% certeza que está tudo bem montado. Neste Apex vou-vos também demonstrar uma configuração de um cluster. A configuração que eu tenho aqui, eu não tenho aqui nenhum cluster montado, tanto tenho sim um vídeo de como montar um cluster. O vídeo irá vos demonstrar, eu depois irei explicar passo a passo o que se passa neste vídeo, mas eu deixo-vos já aqui a arquitetura que está montada, a arquitetura que foi montada para fazer este vídeo. Portanto, nós temos aqui duas interfaces external conectadas a um router switch, portanto poderia estar ali o router e por baixo um switch, algo como vocês viram na imagem anterior. E, aliás, estou a mentir, aqui nesta imagem o que nós vemos aqui na interface external é um switch que irá ligar à internet, portanto o que significa que as nossas WatchGuards estão a receber o endereço público, portanto estão a fazer de router também. Na interface Trusted temos um outro switch, portanto vocês vão ver aqui na porta 2, é as nossas interfaces Trusted. Na porta 1, nas portas 1, neste caso, temos um management, temos um switch que depois irá ligar a um computador para fazer um management, ou seja, este management vai nos permitir, estas portas vai nos permitir gerir cada um dos membros individualmente. Portanto, nós em cluster, cada vez que acedemos, por exemplo, ao System Management, o que vamos ver é um só cluster, não vamos poder ver membro 1, membro 2. Aliás, não podemos configurar membro 1, membro 2 e com a porta Management vamos sim poder chamar o membro 1 ou chamar o membro 2. Na porta 5 e na porta 6, de ambas as fireboxes, vamos ter então a ligação entre os dois, ou seja, vamos ter então o crossover. Portanto, neste caso, como vocês veem aqui, temos dois, portanto, para ter redundância, o cluster que eu vos vou demonstrar é um cluster ativo-passivo. Os IPs, como vocês podem ver, são os que estão aqui. Para o primário cluster interface, ou seja, para a interface 6 de ambos, vamos ter então o IP de gama 10.10.6/24, membro 1.1, membro 2.2, backup master 10.10.5/24, membro 1.1, membro 2.2. E no management interface vamos fazer exatamente a mesma coisa. Vamos ter a máscara de rede, vamos ter a subnet 10.10.1/24, membro 1.1, membro 2.2. Vou-vos agora demonstrar como configurar um cluster, e, aliás, como configurar este determinado cluster. Muito importante, o cluster tem que ser obrigatoriamente configurado no WatchGuard System Management, porque a configuração do cluster através da WatchGuard Web UI não é possível. Portanto, tem que ser obrigatoriamente configurado no System Management. Bem, entramos no System Management, clicamos então, vamos configurar agora o Cluster Master, ou seja, nós iremos sempre configurar o Cluster Master, depois o Cluster Master irá enviar toda a configuração do cluster para o Backup Master, que nós iremos ligar a seguir uma vez configurado o cluster, ou seja, feito o wizard, que é o que vos irei demonstrar neste vídeo. Uma vez feito o wizard, configurado o cluster, colocamos o outro membro em Safe Mode e ele irá então receber as informações do cluster e irá configurar o cluster. Portanto, não necessitamos de fazer este procedimento duas vezes com IPs diferentes, portanto, vocês já vão ver isto. Vamos então ao Policy Management para configurar o cluster. Entramos
em Fire Cluster, Setup, e iremos agora fazer o Wizard. Aqui temos as hipóteses de ativo-passivo ou ativo-ativo. Vamos agora configurar para este Abex o ativo-passivo cluster. Temos o Cluster ID. Para estes efeitos, nós recomendamos sempre o ID número 1. Portanto, este cluster é a primeira vez que estamos a montar. Temos aqui a hipótese de criar um cluster ativo-ativo para fazer o balanceamento de carga. Eu vou-vos demonstrar como criar um ativo-passivo. Aqui temos a possibilidade de escolher então quais as nossas interfaces é que queremos que seja feita a ligação cluster. Portanto, como vocês veem aqui, a primária é a interface 6, como vocês podem ver aqui está muito bem. A interface de backup, ou seja, esta outra ligação de backup entre os clusters, vai ser a interface número 5. Portanto, nós vamos então selecionar a interface backup como número 5. Deixa só o vídeo avançar. Aí está. E deixamos a interface de management, a interface 1, que é o que nós temos aqui. Ok. A seguir iremos importar a feature key. Neste caso, para o Cluster Master, como é uma Firebox que já foi previamente ativa, ela, como já foi previamente ativa, já foi colocado então a feature key, e ao montar o cluster, ao fazer o wizard, ele irá buscar automaticamente essa feature key que nós previamente adicionamos. Portanto, fazemos o next. Aqui poderemos dar um nome ao cluster, ao membro do cluster. Portanto, neste caso podemos deixar membro 1. O serial number é automaticamente preenchido e não pode ser alterado, é automaticamente preenchido através da feature key. E vamos agora configurar os IPs dessa interface do cluster. O IP principal é o que nós vemos aqui, portanto é o 10.10.61/24. O backup, o IP da backup interface é o 10.10.51/24 e o management IP address é o 10.10.1. Muito importante, não usem endereços do primeiro backup, do backup master, endereços dentro das subnets 10.0.0.1 ou 10.0 até 10.0.13.1, porque são normalmente os IPs usados na WatchGuard e em redes privadas. Portanto, evitem sempre esses endereços. Convém ser endereços que não são muito usuais, portanto, que é os que nós estamos aqui a colocar. Vamos então colocar aqui o IP da Management IP, portanto 10.0.1.1 para o caso do membro 1/24, que vou só aqui fazer uma pausa. Como vocês podem ver, deixa-me só ver se eu consigo. Ora, aqui está. Portanto, primária interface é a interface 6, que tem o IP 10.0.6.1 aqui neste membro 1. Backup interface 10.0.51/24 e a management interface é esta aqui, a interface 1. Avançamos, clicamos em next. Ele irá nos perguntar então se desejamos adicionar este membro ao Fire Cluster. Sim senhor, desejamos sim senhor. E agora vamos importar a feature key do nosso membro 2, ou seja, do nosso backup master. Essa feature key podem ter guardado em algum lado, basta só fazer um copy-paste, fazer a importação dessa mesma feature key. Fazemos, por exemplo, aqui, neste caso, fazemos um colar da feature key. Como vocês podem ver aqui, aquilo que eu vos estava a explicar ainda há pouco, se eu consigo fazer aqui um bocadinho de pausa, aquilo que estava ali era uma feature key de cluster, ou seja, aqui não tinha subscrição de serviços. Porquê? Porque a subscrição dos serviços estava feita assim, como eu vos expliquei, no membro 1, ou seja, no Cluster Master. Ele automaticamente pergunta se queremos manter então o nome de membro 2, nós dizemos que sim,
ele vai buscar o serial number através da feature key. Dizemos que fazemos o next, ele vai-nos pedir então para nós configurarmos os IPs dessas interfaces, das interfaces do cluster 2. Portanto, o que nós vamos agora fazer é configurar estes IPs. Vamos configurar os IPs destas interfaces do cluster 2, portanto a interface 6, a primária interface do cluster, a interface 5, a backup interface, e a interface 1, que é a management interface ou management cluster interface. Portanto, agora vamos pôr exatamente as mesmas configurações que metemos no membro 1, mas a terminar em 2, como eu vos mostrei aqui no que estava escrito no PowerPoint. Portanto, 10.062/24, 10.10.5.2/24 e o 10.10.1.2/24. Aqui no Management IP, um dado importante é que, como eu vos disse, pode então ser chamado manualmente. Portanto, este computador que aqui está, por exemplo, neste diagrama, nesta imagem, pode chamar o 10.10.1.2 e irá só, única e exclusivamente, chamar o membro 2 deste cluster e poderá então mexer neste membro 2. Se chamar o ponto 1, irá chamar o membro 1. Automaticamente, se ele chamar o IP de, por exemplo, imaginemos que ele está conectado a uma external, que ele vai chamar, se chamar o endereço da external, o que ele irá chamar é o IP do cluster, portanto, e não o IP de cada membro específico. Clicamos em Next, portanto aqui era para fazermos as nossas, para vermos as configurações que fizemos, a ver se está tudo correto. Clicamos em Next, fazemos o Finish, fazemos o Open Configuration Dialog e vocês vão ver aqui aquilo que configuramos, portanto, qual a vossa Primary Interface Cluster. Portanto, é o 6, o Backup Cluster Interface é o 5, o Cluster ID é o ID número 1. Portanto, não existem mais clusters na rede. Isto por defeito podem deixar um, se existir outros clusters, portanto o outro cluster será o ID número 10, por exemplo. Clicamos OK e agora vamos então fazer o save. Muito importante, antes de vocês fazerem o save, por favor verifiquem as vossas configurações físicas, verifiquem se está tudo fisicamente bem ligado, coloquem o backup, aquilo que será o vosso membro 2, aquilo que será o vosso backup master em safe mode e automaticamente que ele faz o boot em safe mode, façam então agora o guardar as configurações. E ao guardar as configurações ele vai-vos pedir aquilo que tipicamente vocês já estão habituados para guardar num ficheiro e irá, a parte mais importante é que irá enviar estas configurações que nós agora acabamos de fazer para o membro 2, para assim o membro 2 se juntar a este cluster. E já está. Se tudo correu bem, como aqui vemos neste vídeo, nós a partir de agora temos o nosso cluster montado. Poderemos abrir ali no mais ou ir a Tools, Firewall System Management e vamos ver o nosso cluster. E aqui temos o nosso cluster montado e corretamente montado. Portanto, como vocês podem ver, é extremamente simples. Normalmente a maior parte dos erros estão nas ligações físicas, que as ligações físicas não estão corretamente bem colocadas. Outras vezes tem a ver com os IPs, que não estão a dar os IPs corretos, ou estão a dar IPs que existem na vossa rede interna, e isto cria enormes conflitos. Portanto, é seguir um pouco este tutorial que eu vos demonstrei. Uma coisa que eu não vos disse, mas que dependo que vocês percebam, é que, por exemplo, num caso de um cluster ativo-passivo, quando nós temos aqui um switch ligado a uma porta, às duas portas trusted, tanto no membro 1 como no membro 2, estas duas portas terão exatamente o mesmo IP. Ou seja, como só está uma ativa de cada vez, portanto no caso do ativo passivo, obviamente,
elas terão que ter obrigatoriamente o mesmo IP da interface trusted, da interface external. Automaticamente que uma entra failover, a outra assume, e para todos os efeitos na nossa rede o que vamos ver é um só membro sempre de cada vez a usar aquele IP. Portanto, nunca vamos ter problemas de conflitos de IP. Caso estejamos a montar um cluster ativo, eu acho que é de conhecimento geral que vocês terão que ter obrigatoriamente IPs diferentes na interface external. Portanto, aqui no member 1, se tivéssemos o IP da interface trusted do 10.0.1.1, no membro 2 seria necessário 10.0.1.2, porque vão estar os dois em funcionamento. Na rede serão as duas UTMs ativas em simultâneo. Portanto, ter os dois IPs iguais, tal igual como se acontece no ativo passivo, irá-vos criar conflitos. E no caso do ativo passivo, não, porque só um membro está em funcionamento individualmente. E pronto, da minha parte é tudo. Como vocês puderam ver, montar um cluster é essencialmente simples. O meu conselho vai para que vocês tenham bastante atenção nas ligações físicas, bastante atenção nos IPs. Façam, um conselho que nós costumamos dar é que façam tudo em papel, que façam a definição daquilo que irá ser o vosso cluster e depois de já tudo, digamos que desenhado em papel, passem então para a configuração real do vosso cluster, e acreditamos que não terão problemas. Raramente há bugs, há erros, e se tudo estiver correto, se fisicamente tudo estiver correto e os vossos IPs forem os certos, vocês não terão qualquer tipo de problema e em poucos minutos têm um cluster montado, e é de uma forma extremamente descomplicada. Mais uma vez, quero-vos relembrar, se tiverem algumas dúvidas, não hesitem. Enviem e-mail para fabio.ribeiro@ajomal.com ou suporte@ajomal.com. Nós estaremos sempre disponíveis para vos ajudar a configurar um cluster, para vos esclarecer todas as vossas dúvidas. Por aquilo que eu vejo nas mensagens que tenho estado a receber durante este EBEX, eu tenho estado a responder aos poucos às perguntas. Não tenho estado a mencionar exatamente as perguntas, mas as pessoas que me as fizerem sabem, e no decorrer deste EBEX eu penso que esclareci a toda a gente, e penso que fui claro, e espero ter ajudado, e espero que muitos de vocês entrem em contacto connosco a dizer que vos ajudamos e que já têm um cluster pronto a funcionar e que extremamente bem montado na vossa rede. Quero-vos também relembrar que nós temos então os EBEX semanais de segunda, nas terças e às sextas, uns EBEX de sensivelmente meia hora às 11 da manhã. Ainda não temos definido os EBEX para o mês de agosto. Os EBEX para este mês já estão disponíveis. Vocês já devem ter recebido nas nossas newsletters. Caso queiram ver algum tema específico aqui desenvolvido, façam-nos chegar essa informação. Enviem, por exemplo, para mim, para fabio.ribeiro@jomal.com ou suporte@jomal.com essa informação, e assim ajuda-nos também a ter alguns temas que vão de encontro àquilo que vocês procuram. Da minha parte é tudo. Resta-me desejar-vos um excelente dia, a continuação de uma excelente terça-feira. Caso tenham algumas dúvidas, não hesitem, e obrigado por terem estado aqui presentes neste EBEX, e boa tarde e até sexta-feira.